Então, a gravação ela foi iniciada. Essa gravação, como eu informei, ela será disponibilizada logo após, e nesse momento, então, eu passo a palavra ao presidente Jorge Eduardo Braga Neto. Bom dia, Dênia. Muito obrigado, bom dia a todos. Primeiro, colocar que é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Oportunidade para que possamos esclarecer toda essa grande mudança que a gente está propondo aqui na Evida e também para a FACHESF, né? Colocar que é um movimento único, inovador e de grande relevância dentro do mercado de saúde suplementar. Então, esperamos aqui, com o compromisso de todos, trazer transparência para o processo, esclarecer todos os pontos de dúvidas, para que possamos participar ativamente e de forma consciente na votação que ocorrerá entre os dias 25 e 28 de junho. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Peço para que vocês incentivem as pessoas que ainda não acessaram aqui o nosso link, a nossa live, incentive eles a acessarem, ou seja, vai ter informações muito relevantes aqui durante toda a apresentação. E assim como a gente vai disponibilizar a gravação, como o Daniel colocou, né, quando ela estiver disponível, compartilhe, para que a gente alcance o maior número de beneficiários e que assim a gente consiga ter uma participação massiva de todos nessa importante decisão para a Evida. Ok, vou compartilhar aqui o material. Deixa eu só abrir aqui. Só mais um minuto. Ok. Reforma estatutária. Vou colocar em modo apresentação. Vou fechar aqui meu áudio. Bom, vamos dar início então à apresentação. Tênia, por favor, pode, como eu já coloquei, né, o período de votação ocorrerá entre 25 e 28 de junho. Pode, por favor, passar a tela. O que a gente queria começar aqui, né? Iniciar, dando um contexto histórico, né? De quando começou essa discussão e agora até chegar hoje, o momento em que estamos. Tá? Então, em 2019, a Eletrobras iniciou a discussão com as operadoras de saúde a respeito da necessidade do processo de união das operadoras do grupo. E aí, Evida, FACHESF, Elo Saúde, Elétrios e Real Grandeza. Ela iniciou esse processo por meio de uma consultoria contratada. Não é nada, assim, nenhuma novidade, que a união traz a força, né? E traz a eficiência também. Então, isso, após diversos estudos, diversas análises, diversas conversas, a gente, em 2022, iniciou várias rodadas de negociação entre Evida, Elo Saúde, FACHESF e a Elétrios, quanto a uma possível união. Tá? Em 2023, a Real Grandeza começou a participar desse grupo de discussão e agora, em 2024, largando na frente, né, Evida e FACHESF, que é importante colocar por que Evida e FACHESF, né? Evida e FACHESF compartilham de mesmos valores, né? Credibilidade, humanização, coragem, né? Evida e FACHESF são duas operadoras, perdão, que compartilham de grande influência, grande credibilidade no mercado de saúde suplementar, que os seus beneficiários acreditam muito nessas duas instituições, e elas aprovaram em seus conselhos, né, a união das suas governanças. Então, chegamos agora a submeter a decisão final à nossa Assembleia Geral Extraordinária, que é o nosso órgão máximo de deliberação, para que vocês possam avaliar, né, e se assim entenderem por bem, e a gente vai colocar aqui todas as justificativas, aprovarem que a gente continue com esse processo, tá?
E importantíssimo registrar, né, que esse momento que a gente vive agora, está vivendo entre Evida e Fachesf, isso não impede e a gente continua negociando com as demais operadoras, tá? O intuito é que o projeto Luminar, e a gente coloca, né, como projeto, a gente consiga unir todas as operadoras do Grupo Eletrobras debaixo de uma única gestão, tá? Então, muito importante a gente colocar isso, que a gente permanece em negociação e crê muito, incentiva muito, e a gente vê de forma muito positiva que as outras operadoras se juntem a nós nesse movimento, tá? Pode passar, Dênia, por favor. Então, a gente inicia aqui com alguns diagnósticos, né, do porquê que a gente chega nesse movimento e por que ele é necessário, tá? Muito importante para a sustentabilidade da nossa operadora. Então, a gente tem esse primeiro cenário atual da Evida, com os ativos, os empregados ativos da Eletronorte. Né? Ela tem uma carteira de 14.754 vidas, um custo operacional per capita de R$ 1.788 e um custo assistencial per capita de R$ 5.381. Diante das receitas que a gente tem hoje, a gente tem um superávit operacional de 4,60%. Tá? Então, despesas, receitas menos despesas, sobra 4,60%. E aí a gente está numa situação sustentável com os ativos. Tá? Pode passar, Dênia, por favor. E aí vem o X da questão, né? Os cenários da Evida sem os ativos na nossa carteira de planos. A gente ficaria com 8.518 vidas, um custo operacional per capita de R$ 2.770 e um custo assistencial per capita de R$ 9.320, gerando um déficit operacional de 12,6%. Então, isso aqui, diante desse diagnóstico, a gente vê clara a necessidade da gente realizar alguns movimentos, né? Aí, por favor, Dani, pode passar de novo. E aí é o movimento que a gente está propondo aqui para a Assembleia Geral, que é o cenário Luminar Saúde. Cenário Luminar Saúde, após de concluir todo o processo, e a gente vai falar um pouquinho disso também, a União de Vida mais Fachesf, ela teria um cenário de 20.118 vidas, né, com custo operacional per capita de R$ 1.835, um custo assistencial per capita de 16.153, mas frente às receitas, ela voltaria a ter o superávit operacional de 1,83%. Tá? Isso aqui é um cenário projetado por uma consultoria independente, que está apoiando tanto a Evida quanto a Fachesf nessas análises. E todos esses dados que a gente traz, né, principalmente o cenário de vida atual, ele é baseado nos dados contábeis, né, referentes ao exercício de 23, disponíveis nos sites tanto da Evida quanto da Fachesf Saúde. Pode passar, Dani, por favor. Agora eu passo a palavra para a Dani só para explicar um pouquinho das alterações do Estatuto. Perfeito, Braga, muito obrigada. Deixa eu só colocar aqui em modo apresentação de novo. Bom, senhores, a gente tem a proposta, né, de alteração estatutária, e a gente traz aqui as principais propostas, mas é importante lembrar que o material na íntegra, ele pode ser consultado por meio do site da Evida, numa página especial lá da Assembleia Geral, que tem todo o depara, então, de todos os artigos que foram alterados, que tem a sugestão, então os senhores podem consultar o material na íntegra. Aqui nós vamos falar sobre as principais propostas. Em primeiro lugar, a gente tem a alteração da razão social. Então, nós passaremos a nos chamar Luminar Saúde, se assim a Assembleia aprovar. Então, deixaremos de ser Evida, passaremos a nos chamar Luminar Saúde, mantendo o mesmo CNPJ, mantendo o sistema e toda a estrutura operacional, né? Então, a primeira alteração seria essa. A segunda alteração, ela vem sobre a composição do Conselho Deliberativo. Então, nós trouxemos aqui um depara
em forma de organograma, para os senhores observarem o seguinte. A atual composição da Evida, ela é feita de 3 titulares e 3 membros suplentes indicados pela Eletronorte, 3 titulares e suplentes eleitos pelos beneficiários, totalizando, então, um conselho paritário, ou seja, de igual proporção entre direitos e deveres, compondo aí 6 membros no total, hoje é o que está no Estatuto da Evida. A proposta para a Luminar Saúde é um conselho aberto, iniciando por 8 membros, paritários também, mais uma vez, em proporções iguais entre direitos e deveres, e ele é composto da seguinte maneira: 2 titulares e suplentes indicados pela FACHESF, um titular e um suplente indicados pela Eletrobras e suas subsidiárias, inclusive Eletronorte, um titular e um suplente indicados pelas patrocinadoras com até 10 mil beneficiários, porque deve haver essa representação para todas as patrocinadoras, e 4 titulares e suplentes eleitos pelos beneficiários. Aqui há uma questão que é preciso registrar, que essa primeira composição do conselho, ela é, em sua maioria esmagadora, composta por beneficiários da Evida, porque ainda não teremos recebido a total parcela cindida da FACHESF, de beneficiários da FACHESF. Então, a composição, ela vem 2 titulares e suplentes indicados pela FACHESF, e as demais composições, elas advêm dos beneficiários atualmente da carteira da Evida. Então, essa é a proposta para o Conselho Deliberativo. Em seguida, a gente traz a proposta de alteração na dinâmica de ocupação em cargo de diretoria executiva. Aí eu vou mostrar para vocês, de igual forma, como é a composição atual da Evida e que consta no seu estatuto. Então, nós temos um presidente, que ele é indicado pela Eletronorte, nós temos um diretor administrativo financeiro também indicado pela Eletronorte, e nós temos uma diretoria de benefícios de saúde, que ela é eleita pelos beneficiários, mas ela também passa por uma etapa final de aprovação e indicação pela Eletronorte dos nomes mais votados no processo eleitoral. Então, essa é a composição atual. A composição proposta para a Luminar Saúde, ela passa pelas seguintes questões. O presidente, ele é escolhido pelo Conselho Deliberativo por meio de processo seletivo entre os beneficiários, ou seja, vai haver um edital de chamamento, que a gente está chamando de edital de seleção, onde os beneficiários poderão se candidatar e passar por um crivo de avaliação, e os nomes serão submetidos para a escolha do Conselho Deliberativo. O mesmo vai ocorrer para o diretor de administrativo financeiro, que eu resumi aqui a sigla em DF, onde se lê DF, entende-se diretor administrativo financeiro. Ele também é escolhido pelo Conselho Deliberativo por meio de um processo seletivo entre os beneficiários. O diretor de benefícios e saúde é indicado pela FACHESF. Então, essa vai ser a composição proposta para a Luminar Saúde, mantendo 3 cadeiras, né, vamos assim dizer, mas alterando a dinâmica dessa composição. Ok. Em seguida, a gente tem aqui a alteração também na composição do Conselho Fiscal. Para ilustrar bem, a Evida hoje ela é composta por 4 membros titulares e suplentes no Conselho Fiscal, sendo 2 deles indicados pela Eletronorte e 2 eleitos pelos beneficiários. Já na composição do Conselho da Luminar Saúde, a proposta é um titular e seu suplente indicados pelas patrocinadoras com mais de 10 mil beneficiários, um titular e um suplente indicados pelas patrocinadoras com até 10 mil beneficiários, 2 titulares e suplentes eleitos pelos beneficiários, mantendo de igual forma o Conselho Deliberativo, um conselho, então, fiscal paritário. Perfeito. Em seguida, a gente vem com uma proposta de fixação de remuneração aos administradores da Luminar. Essa proposta ela é baseada na legislação atual, pela Lei 9.532, de 10 de dezembro de 97, e mais tarde ela foi alterada pela Lei 12.868, de 15 de outubro de 2013, que traz os seguintes entendimentos sobre remuneração para cargos estatutários. Então, o texto das leis trazem o seguinte: a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior em seu valor bruto a 70% do limite estabelecido para remunerações de servidores do Poder Executivo Federal.
Então, o que significa isso? As associações, elas podem remunerar os seus dirigentes, desde que essa remuneração ela seja inferior, né, no valor bruto, a 70% do limite estabelecido para a remuneração dos servidores do Poder Executivo. Somada essa remuneração para todos os dirigentes, ela não pode Ultrapassar. ultrapassar, perdão, isso, quase não achei a palavra, desculpa, ela não pode ultrapassar 5 vezes o valor correspondente ao limite individual. Então, é importante esclarecer que toda a proposta de remuneração dos dirigentes, ela vem balizada, né, pela legislação, e quando a gente foi fazer os cálculos, né, quando realizados os cálculos, nós chegamos a um valor mensal de R$ 154.029,82, um valor mensal para todos os dirigentes, e um valor anual que chega ao montante de R$ 1.848.357,84. Então, é importante esclarecer que essa questão ela vem balizada por legislação pertinente às associações sem fins lucrativos. Importante registrar, Dênia, que esse é o valor global, tá? Para todos os Certo. dirigentes. No Isso. nos nossos cálculos, Dênia, quantos dirigentes teremos? Nós teremos, em média, 27 dirigentes, entre suplentes, titulares e diretoria. Tá? Então, só para vocês terem um parâmetro aí para poder se localizar com relação a esses valores. Perfeito, valores globais. Bem colocado, Braga. Bom, passando aqui para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os próximos passos da Luminar. Então, eu retorno a palavra ao Braga. Bom, obrigado, Dênia. É importante a gente registrar aqui, antes da gente falar dos próximos passos, que todo esse processo da proposta do estatuto, né, como a gente viu lá no começo, passou por um amplo processo de negociação, não só entre Evida e Fachesf, mas com a própria Eletrobras. Porque um dos pontos também que tem se colocado muito é que a Eletrobras, e ali a gente vê no estatuto, junto com as suas subsidiárias, se mantém como patrocinadores, né? Então, a gente precisava do aval ali desse processo de negociação com as demais patrocinadoras para que a gente pudesse chegar nesse consenso de redação do estatuto. Assim como também houve uma notificação à Evida feita pela ANS de que, ao contrário do que previa o outro estatuto, as demais patrocinadoras, né, da Evida tinham que ter posição dentro dos nossos órgãos de governança. Isso também está sendo corrigido nesse estatuto agora, como bem colocou a Dênia lá, que a composição do Conselho Deliberativo contempla ali a figura das demais patrocinadoras. E como a Luminar pretende ser uma operadora de saúde multipatrocinada, e aí um contexto de expansão de negócio, né, que a gente quer alcançar, não só dentro do grupo Eletrobras, mas alcançar o setor de energia como um todo, outras empresas, e estamos trabalhando muito forte para isso, tá? É importante a gente ter essa consciência, tá? Que a composição, indicação, distribuição entre patrocinadoras vai ser algo muito comum dentro de uma operadora multipatrocinada. E o que acontece, né? Então a gente está trazendo aqui o que acontece caso os senhores nos autorizem a, de fato, realizar a reforma do Estatuto e iniciar a Luminar Saúde. A gente tem um período aí de adequações burocráticas cartoriais, tá? Então, aprovando a reforma estatutária agora no final de junho, a gente passa o mês de julho fazendo essas questões burocráticas, e aí a Luminar Saúde se inicia em agosto de 24. Como que ela se inicia, né? Dando posse para os novos dirigentes indicados e publicando o processo de seleção e eleição, né? Quando for o caso, seleção para a diretoria e eleição para o conselho, para que a gente faça a composição plena do nosso conselho, nossos órgãos de governança e administração, tá? Diretoria e conselho. Enquanto isso não acontece, como fica, tá?
Então, enquanto não houver a eleição e seleção da diretoria e conselho, aqueles que ali estão, no caso do conselho, eleitos, permanecem, e na diretoria, aquela diretoria que ainda não foi indicado, o diretor permanece até a seleção, o chamamento, a finalização do processo de chamamento e seleção da diretoria. No caso, a diretoria administrativa e financeira. No caso da presidência, que aqui eu estou, né, colocando para vocês, eu finalizo o mandato até o dia 15 de março, é 13 isso, de né? março. 13 de março Isso. de 2025, onde se realiza novo processo de seleção e eleição, tá? Todos esses mandatos que iniciarem agora com a Luminar, de acordo com o que a gente está propondo no Estatuto, eles serão finalizados no dia 13 de março de 2025, tá? Isso é o que prevê o Estatuto, e ali, em março de 25, a gente realiza de novo esse processo de seleção e eleição, assim como indicações. Bom, em setembro de 24, a gente daria posse aos novos membros de diretoria e conselho. E o que acontece nesse período, né? A gente chega ali, a gente coloca um outro marco até outubro de 25, a incorporação da parcela cindida da FACHES Saúde. Ou seja, de setembro de 24 até outubro de 25, o que a gente vai fazer nesse período? A Evida traz para si, né, para dentro de si, a governança em conjunto com as demais patrocinadoras e a FACHES como patrocinadora instituidora, e a gente começa a adequar sistemas, a gente começa a adequar e pensar qual vai ser a melhor estrutura administrativa, a gente começa a verificar pontos de otimização, né, de custos administrativos, unificação de contratos, operação. Então, a gente vai ter um longo período aí de análises, estudos e adequações, que vão ocorrer até outubro de 25. Porque nesse primeiro momento, como o Daniel bem colocou, o que vem de beneficiários da FACHESF, né, para dentro da Luminar? São os empregados próprios da FACHESF. Após, e aí em paralelo a esse período, a FACHESF está dando entrada, por ela ser uma fundação que tem previdência e saúde juntos, ela está dando entrada junto à Previc e à ANS para fazer a cisão dessas massas. Então, vai existir a FACHESF Previdência, continuará existindo, e a FACHESF Saúde. Autorizada essa cisão, a FACHESF Saúde ela entra para dentro da Luminar, ela é incorporada pela Luminar. Então, deixa-se de existir a FACHESF Saúde e tudo passa a ser Luminar, tá? Com isso, incorpora-se a FACHESF Saúde, todos aqueles beneficiários vinculados aos planos da FACHESF são transferidos à gestão desses planos para a Luminar. E a gente, entre outubro e dezembro de 25, faz uma nova reforma estatutária, extinguindo a figura da patrocinadora instituidora, porque agora a FACHESF Saúde está incorporada à Luminar. Tá? E a FACHESF passa a ser uma patrocinadora como as demais outras patrocinadoras da Luminar. O que é importante a gente registrar? Essa figura da patrocinadora instituidora, ela foi criada nesse momento, justamente para a gente, a FACHESF está junto conosco nesse processo de adequação da governança, né, de construção, preparação da Luminar para que as duas empresas operem juntas e passe a ser uma única empresa. Então, precisa de um trabalho conjunto ali e a gente estando junto na governança, a gente vai conseguir fazer esse trabalho conjunto de forma muito mais eficiente, né, e definitiva. Mas a figura da patrocinadora instituidora, ela pode surgir novamente. Quando? Por exemplo, se uma Real Grandeza vier a compor aqui o projeto da Luminar, né? Então, se vier uma outra empresa que vai passar por esse processo de incorporação e unificação com a Luminar, união com a Luminar, a gente
tem a prerrogativa de criar essa figura novamente, ou a qualquer momento, para que a gente viabilize esse processo. Tá? Dênia, pode passar, por favor. E aí a gente traz algumas dúvidas, né, algumas questões. As 5 principais que estão surgindo aqui com relação ao processo. Por que a FACHES será patrocinadora e instituidora da Luminar? Justamente por isso, como eu coloquei, trazendo ela de forma antecipada para dentro da governança, para que a gente possa preparar a Luminar para esse cenário de incorporação, garantindo assim que não haja nenhum risco de descontinuidade da prestação de serviço por nenhuma dessas duas instituições. Tá? Além disso, o que a gente coloca que é importante a gente registrar? Que a figura da patrocinadora distribuidora, ela traz, né, além de prerrogativas diferentes, direitos de indicações diferentes ali no caso do Conselho Deliberativo e no caso do diretoria de saúde, da diretoria de saúde e benefício, ela também traz alguns deveres diferenciados com relação às outras patrocinadoras. E quais são eles? A necessidade de local, sublocal, espaço físico para as instalações do luminar, de forma a viabilizar a estrutura necessária, né? A questão de unificar setores técnicos e operacionais com a luminar, né? Para que a gente possa, uma necessidade, né? Avaliar, inclusive, o estabelecimento de um centro de serviços compartilhados, justamente para a gente ter a eficientização de custos administrativos e operacionais, tá, da Luminar. E eu acho que o principal dentre deles, que é aportar recursos financeiros quando necessário para a constituição das exigências legais previstas na regulamentação da ANS, para fins de operação da Luminar, conforme estudos técnicos que serão apresentados a eles. Tá? Então, é muito importante isso, que apesar dele figurar aqui de forma, e aí é importante a gente registrar, que é de forma transitória, até que haja incorporação da parcela cindida da FACHESF como um todo, e ela passa a ser uma patrocinadora como as demais outras, ela existe, tem alguns deveres diferentes das demais patrocinadoras, justamente para a gente poder compor e absorver essa carteira de beneficiários. Assim como ocorreria com qualquer outra que vá fazer parte aqui desse movimento de união. Uma outra dúvida muito comum que a gente tem respondido bastante. Haverá interrupção do atendimento aos beneficiários com a mudança da Evida para a Luminar? Então, a resposta de pronto é que não. Tá? Todos os atendimentos serão mantidos normalmente, tanto pela rede prestadora, quanto pela própria operadora. Então, o que acontece de fato nesse momento agora, como a gente colocou, iniciando a operação da Luminar em agosto? O que muda para a gente? Só muda o logo da empresa. Sai o logo da Evida e passa a ter o logo da Luminar. E o que é importante a gente registrar? Né, que até essa transição de logo, né, de nome, de razão social, ela vai ser feita de forma paulatina. Por quê? Porque tanto a Evida quanto o FACHESF, eles têm uma credibilidade muito grande, um reconhecimento muito grande nas regiões onde nós atuamos. Então, a gente não pode fazer isso de forma abrupta, porque senão a gente perde a referência que já possuímos no mercado. Um dos grandes objetivos aqui dessa união não é perder a referência, e sim fortalecê-la. Né? É termos mais reconhecimento e mais força dentro do mercado de saúde suplementar, tanto com os prestadores quanto com os próprios beneficiários. Tá? Então, os beneficiários vão continuar usando as mesmas carteirinhas, tanto na Evida quanto na FACHESF. Tá? A forma de operacionalização, de processamento, permanecerá inalterada. Tá? Relacionamento, atendimentos, portais, tudo se mantém exatamente da forma como é hoje, tá?
Haverá a terceira pergunta, né? Haverá interrupção do atendimento pela rede direta, reciprocidade? Também não. Mantém-se exatamente da mesma forma como acontece hoje. Nada muda, tá? Com relação a atendimento, rede de prestadores, tanto reciprocidade, absolutamente nada muda. A gente continua utilizando as carteirinhas de forma normal. As autorizações de cirurgia, consultas, exames, terapias e internações já emitidas poderão ser aproveitadas? Sim, tá? A Evida, mais uma vez, a gente só está alterando a razão social da Evida, que inclusive vai manter o mesmo CNPJ, tá? Então, o sistema vai ser o mesmo, as autorizações continuarão as mesmas, com os mesmos períodos, tá? Tudo vai continuar operando da forma como acontece hoje. E a última, que também gera muita preocupação, né? Como será a regra de coparticipação e de mensalidade nos planos da Luminar Saúde? Então, os planos da Luminar Saúde, eles são exatamente os mesmos que existem hoje na Evida e na Fachesf, tá? Eles serão os mesmos planos. A Fachesf, os planos delas, né, só vão ser absorvidos pela Luminar no momento da cisão, né, total, autorizada pela Previc e pela ANS, como já expliquei. E aí esses planos entram aqui para dentro da Luminar para serem geridos pela Luminar, mas exatamente com as mesmas regras estabelecidas em cada um dos seus regulamentos, tá? Não haverá alteração de regulamento dos planos, até porque a própria ANS não permite que haja, tá? Essas alterações de cobertura dos planos existentes. Então, o produto, uma vez registrado, ele tem que ser mantido ali da forma como ele é. O que pode haver no futuro, tá? Isso, tá? Pode passar, Dani, por favor. Talvez eu não siga aqui exatamente a ordem dos benefícios que a gente enxerga com a união entre Evida e Fachesf, mas o que pode haver no futuro com relação a esses planos? A gente pode construir novos planos, novas ofertas de outras coberturas. Por quê? Porque com maior número de vidas, maior número de operadoras, isso aumenta a nossa capacidade, potencializa que a gente consiga construir esses produtos de forma sustentável. E aí os beneficiários poderão ver esses novos produtos e ver aquilo que se adequa melhor à realidade de vida dele. E aí ele poderá, por vontade própria, tá, migrar para um desses produtos, tá? Mas imposição, colocar que todo mundo vai ser brigado por um produto único, não. A gente vai construir, de fato, outros produtos e, com certeza, nosso intuito é sempre adequar as realidades individuais existentes e em determinados grupos e vai incentivar que as pessoas avaliem e possam, de fato, fazer migrações voluntárias, caso entendam que isso seja o melhor para elas, tá? Mas os produtos existentes, eles vão permanecer existindo. E o que é importante a gente registrar também? Que, mesmo sendo produtos diferentes, a união entre as operadoras, como a gente viu lá atrás, ele aumenta o número de vidas e a diluição do risco desses planos, ele é feito na gestão da operadora como um todo. Então, esse é também um ponto super positivo dessa união. Quanto mais vidas, maior a diluição de risco, menos risco de sinistralidade, mais sustentável os produtos ofertados pela operadora, tá? Que é justamente ali o item 4, né? Possibilitará a diluição de riscos em uma carteira maior de beneficiários, mutualismo. Então, é justamente isso. Quanto mais beneficiários eu tenho dentro de uma operadora, mais forte ela é, menos risco ela tem. Tanto para os produtos, os beneficiários, a diluição do risco, quanto a operacionalização da operadora com relação a superávit ou déficit, né? Então, a gente consegue distribuir melhor os custos operacionais da operadora também, tá? Então, eu já falei ali, ó, do 3, a oferta de novos produtos, já falei do 4, né?
já falei um pouquinho aqui do aumento da eficiência operacional, que é justamente isso. Temos duas grandes operadoras que basicamente realizam os mesmos processos, porque são operadores de saúde que ofertam planos aos seus beneficiários. Se a gente junta e constrói uma única operação, a, 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 o nosso ganho de eficiência é muito maior. Um único contrato, a gente ganha em escala, tudo, e essa escala também se reflete na negociação com a rede prestadora, tá? Incluindo o fornecimento de OPMS. Então, a gente consegue, inclusive, chegar mais forte numa negociação de tabela de preço com a nossa rede prestadora e assim oferecer redes com mais qualidade, né? Produtos mais fortes que vocês, quem é beneficiado no final? É o beneficiário, é o usuário aí da ponta do nosso plano. A gente falou também aqui um pouquinho da sustentabilidade da operadora e dos planos atualmente ofertados. Importantíssimo, acho que demonstrado pelos números que a gente colocou, diagnóstico da situação atual, diagnóstico da situação sem os ativos e o diagnóstico da luminar que a gente volta a ter a superávit com relação às nossas operações. E por último, com a Eletrobras, perdão, Daniel, por último, com a Eletrobras, e é importante a gente colocar isso, né? A Eletrobras ela vai manter, a gente está criando um produto novo para oferta aos empregados ativos, com vista a manter o vínculo dos empregados ativos com a operadora de saúde, de autogestão. Por quê? No momento de fim do vínculo empregatício dos empregados da Eletrobras, para que eles possam ter a prerrogativa de aderir a um dos produtos de plano de saúde que as operadoras oferecem. Por quê? Porque a gente oferece produtos de mais qualidade e num preço mais acessível do que o contratado no mercado, principalmente num período de maior idade, tá? Num período de terceira idade. Se comparar o do mercado com a qualidade do nosso produto é muito mais barato. Então, a gente quer possibilitar que os empregados continuem, né, podendo ter esse benefício numa situação de encerramento do vínculo empregatício lá para frente. Então, os empregados atuais. Além disso, também possibilitar que os empregados atuais mantenham os seus familiares aqui dentro, tá? Dentro das autogestões. E aí isso daqui vale não só para, no caso, Evida, Fachesse, Luminar, isso vale para todos os operadores do Grupo Eletrobras, isso está sendo discutido com a Eletrobras, já tem uma sinalização confirmada positiva, o que a gente ainda não tem para disponibilizar para vocês é como que será o formato desse produto, tá? Mas em breve a gente vai trazer mais esclarecimentos, principalmente pela própria Eletrobras, tá? Dênia, pode passar, por favor. Ok. Eu passo a Obrigada. palavra para a Dênia de novo, para ela explicar um pouquinho como é que vai funcionar a votação da AGE. Perfeito. Todos me ouvem bem? Eu acho que o áudio está bom aí. Estou vendo aqui no chat que alguém está recebendo o áudio baixinho. Vou aumentar aqui o meu volume, tá? Bom, senhores beneficiários, diante de todas as explicações e os esclarecimentos necessários, né? Eu vejo também que tem muita interação no chat. Continuem, para quem entrou agora, só dizendo para vocês que o áudio e o vídeo estarão desligados, mas vocês podem interagir e fazer todas as suas perguntas por meio do chat. E a gravação dessa reunião ela será disponibilizada também nos e-mails dos beneficiários, tá? Então, fiquem à vontade em perguntar, tirar as suas dúvidas. Nós temos uma equipe técnica disponível para respondê-las. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a AGE. Então, a Assembleia Geral Extraordinária. Como o Braga falou, a AGE, ela é o órgão máximo de deliberação da operadora e ela é composta pelos beneficiários. Então, para votar na AGE, os titulares dos planos Evida Melhor Idade, Evida Essencial, Evida PPRS, estarão aptos a votar desde que estejam em dia com as suas obrigações financeiras e estatutárias. Para votar, é importante frisar que todos os beneficiários elegíveis já estarão cadastrados na plataforma de votação.
Então, como que se dará essa dinâmica? O beneficiário ele vai acessar o link disponível lá no edital e no site da Evida. Quando você entra no site da Evida, ele dispara um pop-up na tela. É só clicar nesse pop-up, ele vai direcionar para uma outra telinha, onde tem todas as informações sobre a votação, sobre quem pode votar, tem o material explicativo, que é o Depara, tem o edital e tem o próprio estatuto. Nessa página também vocês vão encontrar o link e tem também um QR Code, né, para facilitar. Quando vocês escanearem o QR Code ou clicarem no link, vai aparecer essa telinha aqui embaixo, tá? A empresa responsável por fornecer a plataforma é a Ten Meetings, né? Então vai ter essa telinha onde vai aparecer o campus de CPF e senha. Insira nesses campos, que é login e senha, o seu CPF sem pontos e sem traços. Clique em acessar e o ambiente já vai te direcionar para a página de votação. Você vai escolher a opção desejada e vai clicar em confirmar. Automaticamente você vai receber no seu e-mail, né, o comprovante da sua votação e seguindo ali o calendário da AGE, o fim da votação ocorre às 18 horas do dia 28 de junho, do mês 6. Então, inicia-se às 8 horas da manhã do dia 25 de junho e finaliza às 18 horas do dia 28 de junho, sendo o resultado da AGE a ser divulgado no dia 1º de julho, cai numa segunda-feira, no link que enviaremos para vocês logo ao final da votação. Então, eu peço para que vocês mantenham os seus e-mails atualizados. Então, aquele beneficiário que já não está mais na ativa, na Eletronorte, que manteve o seu e-mail corporativo, liga na central, acessa o portal do beneficiário, já atualiza o e-mail para o seu e-mail pessoal para não perder nenhuma comunicação oficial. Fique atento também aos nossos canais oficiais, ao site, ao Instagram, ao canal do WhatsApp divulgado aí por e-mail para vocês. A gente também tem um canal no WhatsApp que ele fica disponível lá com todas as informações. Então, é só para vocês conhecerem mesmo a telinha de votação e se familiarizarem com ela. Importante lembrar também, senhores, que a gente tem um e-mail, tá? Um endereço de e-mail disponível para todas as dúvidas. É o reformaestatutaria@evida.org.br. Então, se porventura os senhores tiverem alguma dúvida, se lembrarem de alguma questão que queiram mais esclarecimentos, que não tenham sido esclarecida aqui no chat ou na apresentação, vocês podem mandar um e-mail para cá, que a equipe técnica vai responder, tá bom? Então, participe, o sucesso do nosso futuro depende de você, e a gente agradece a participação de todos. Eu passo a palavra novamente ao Braga, vou parar o compartilhamento aqui. Braga? Obrigado, Dênia. Eu acho que agora, Dênia, o que a gente podia fazer, aí eu apoio o seu do Iago, a gente vê como que estão as perguntas no chat e a gente fazendo elas aqui ao vivo e a gente ir respondendo. Perfeito. Algumas já foram respondidas aqui, mas tem algumas colocações. Hum, E registrar aqui a alegria, né? é, Estamos nesse momento com é, 198 participantes. Excelente notícia. Esperamos ter muito mais na live que ocorrerá no dia 20, assim hum, como também no dia 24, tá? Então ocorrerão mais dois eventos desses. E aí é importante a gente registrar aqui que tanto no dia 20 quanto no dia 24 será possível a participação presencial aqui no auditório da Evida, tá? isso. Para aqueles que puderem comparecer aqui presencialmente, no caso de Brasília. Infelizmente, a gente não vai conseguir disponibilizar toda essa estrutura nas demais localidades, mas contamos com a participação de todos aqui de forma online, tá? Muito obrigado por essa participação ativa aqui na live de hoje. Perfeito. Bom, eu acho que todas as respostas já estão sendo fornecidas ali no chat. Esse chat ele vai ficar aberto logo após o encerramento da gravação. A gente vai deixar aberto até às 11h30, que foi o horário programado para a live. E a gente vai responder todas as perguntas lá. É bom que já fica registrado, o pessoal vai ter acesso. Acho que fica pertinente dessa forma. Então, Braga, a Fica. gente está tendo boas interações aqui no site. Deixa eu Aqui, fazer algumas hum, aqui interessantes, né? Por tá. exemplo, o Patusco coloca que se o custo assistencial da Evida é de R$ 5.500 por beneficiário, na Luminar passará a 16 mil.
né? Isso certamente traria reajustes, aumentos muito acima da inflação das mensalidades. Não é uma realidade tapa-tusco. O que a gente vê que é aquilo que a gente colocou da diluição do risco. Apesar do custo per capita estar aumentando com a Luminar, por quê? Porque é a carteira de aposentados, né, e familiares que vai ficar na gestão da Luminar. Então, os ativos que têm uma faixa etária menor do que as demais carteiras, eles trazem esse custo assistencial mais para baixo, e com a Luminar esse custo aumenta naturalmente. Tá? Mas justamente por ter uma carteira maior, né, e uma diluição de risco mais, mais equilibrada, né, de forma proporcional entre o maior número de beneficiários, o que a gente vê como potencial? É justamente a gente conseguir segurar reajustes, tá, da mensalidade. Então, o que hoje, e numa possível decisão de não autorizar essa reforma estatutária, aí sim, o cenário de reajuste da mensalidade, como a gente viu lá, o cenário Evida sem os empregados ativos, que o custo assistencial fique algo em torno de R$ 9.000, esse sim a gente não teria a quantidade de beneficiários suficientes para diluir o risco, e aí num cálculo atuarial a gente teria que reajustar a mensalidade, tá? No cenário com a Luminar, a nossa tendência, e aí num cenário também de expansão, né, com a vinda de outros patrocinadores para dentro da Luminar, a gente dilui o risco e a gente consegue segurar reajustes, tá? O que é importante a gente sempre ter em mente, principalmente quando a gente fala de custo assistencial, tá? O custo médico hospitalar, ele só aumenta, ele só cresce, tá? E ele cresce, inclusive, num percentual acima da inflação. Não é a inflação que reflete dentro do custo hospitalar. Ele tem um índice próprio, e aí Dene e Iago podem até me auxiliar com relação a esse índice, acho que até o Iago poderia responder melhor, que é muito acima da inflação, tá? E quando a gente propõe um reajuste diante de um cálculo atuarial, diante da sinceridade do plano, de 2%, 3%, 4%, cara, isso é uma vitória enorme de uma operadora de saúde em cima do custo assistencial. Assim como uma carteira maior de beneficiários, que vai trazer também aquele ganho de força da negociação da operadora junto à sua rede credenciada, também diminui o custo assistencial. Então, a nossa perspectiva é justamente o contrário, tá? É que a gente não sofra com esses reajustes enormes que acontecem nos custos assistenciais, nos custos hospitalares e de OPME, tá? Dene e Iago, se quiserem me complementar, fiquem à vontade. Foi corretíssimo, Braga. Eu vi aqui uma outra pergunta interessante também, da Andrea. A Andrea coloca assim: desde 2019, a Eletrobras iniciou seu processo de transformação dos planos de saúde. Somente, de repente, a Eletrobras anunciou a retirada dos ativos para um plano coletivo empresarial? Sim, André. Foi a notícia que tivemos aqui recentemente, né? E o que a gente também tem de notícia? Que verá esse período de transição entre os ativos, com relação aos ativos, da saída da operadora de autogestão e da Bradesco, tá? Eu não queria entrar muito nesse assunto, porque eu acho que isso é assunto que diz respeito à Eletrobras se manifestar, não a nós, tá? Mas esse processo de transição, haverá esse processo de transição, e após findado o processo de transição, os empregados vão poder utilizar as duas carteirinhas, tanto, né, dos dois convênios, tanto do Bradesco quanto o das suas atuais operadoras. Aí sim os ativos passarão a utilizar somente o do Bradesco. Daí a pergunta continua, né? Os conselheiros sabiam dessa retirada intempestiva dos empregados ativos? Não, acho que todos ficaram sabendo dessa comunicação. Existiam estudos, tá? Existia análise, estudos, e por isso que a gente está conversando sobre a união das operadoras desde 2019.
Mas o grande intuito é que talvez se a gente tivesse conseguido unir todos os operadores de autogestão antes, né, talvez tivéssemos conseguido competir com o Bradesco. Infelizmente não ocorreu, tá? Mas o importante é que a gente está fazendo isso agora com o Evida e Fachesf. E mais uma vez, se os senhores nos autorizarem que isso ocorra de fato e a gente consiga construir esse caminho sólido que a gente enxerga de sustentabilidade para a nossa operadora e para os nossos planos, a gente também vai conseguir competir no mercado. E por que isso é importante? Para trazer outras operadoras e mais vidas para dentro da operadora. E principalmente para mostrar para o mercado o quanto um serviço de qualidade, humanizado, traz de valor para dentro de um plano de saúde, para os seus beneficiários. Então a gente vai conseguir competir com preços, colocar preços competitivos, né, de produtos para diversas empresas, desde produtos de altíssima qualidade, como os que já possuímos, para produtos também mais acessíveis, porque a gente tem que atender um público diferente do que a gente está acostumado a atender hoje, tá? E vai conseguir expandir a nossa marca dentro do mercado de saúde suplementar. Por isso que esse movimento feito pela Evida e pela Fachess está sendo acompanhado de perto, né, por diversos operadores de autogestão do país. Tá? É um movimento pioneiro e que a gente acredita muito que isso vai ser uma virada de chave dentro do setor de saúde complementar, tá? Suplementar, perdão. Continuando aqui a pergunta da Andrea, né? Por que os beneficiários associados à vida não foram avisados na mesma época? Acho que foram, todos receberam essa comunicação, tá? O que é importante, mais uma vez, né? A gente está trazendo informações, está fazendo reuniões com diversas pessoas, diversos grupos. A gente está promovendo lives, está soltando materiais de perguntas e respostas. A gente está o tempo todo se colocando à disposição. E aí, por quê? Porque eu acredito muito no diálogo, na transparência, né, na colaboração, para que a gente possa entender de fato o que está acontecendo e tomar a melhor decisão para a nossa operadora. Tá? Acredito muito nisso e acredito que a gente, mais uma vez, caso vocês nos autorizem a concluir esse processo, reformar o estatuto e construir a Luminar para viabilizar a união da Evida com a Fachesf, a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou e diminuir muito a nossa dependência com relação ao grupo Eletrobras que existe hoje. Talvez isso seja um ponto importante da gente ter em mente, né? O que a gente está construindo? A gente está construindo um caminho de independência. Óbvio que a gente sempre vai depender de patrocinadores, né? Mas se a gente tem um leque enorme de patrocinadores com vidas, a gente se torna independente, tá? A gente não se torna refém de um único patrocinador. Então, é importante a gente ter isso em mente. Tá? É importante a gente entender o que a gente está construindo de cenário futuro, tá? Cenário futuro. Aí a vida vai acabar amanhã? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que a gente tem uma proposta muito mais forte para ela. Tá? Uma proposta muito mais sólida para que a gente tenha essa sustentabilidade e essa independência da nossa operadora de saúde. DNA, vocês veem alguma outra questão que seja interessante aqui a gente colocar? Chegaram mais perguntas no chat depois dessa minha fala? A gente está aqui respondendo, Braga, tem algumas preocupações em relação ao plano Evida Essencial, cobertura de rede. Eu acho que essas questões elas podem ser tratadas em outro fórum, né? Diretamente a senhora Carleusa, diretora de Benefícios e Saúde, em outro fórum. Há Chegou dúvidas uma, também sobre os canais de atendimento presencial, se permanecerão, né? Nós já estamos respondendo aqui. chegou uma aqui que, ó, observei que não cita cobertura hospitalar na proposta do estatuto a ser aprovado. Cita apenas cobertura médica e odontológico. O
que pode comentar sobre esse assunto? Quando a gente fala de cobertura médica e odontológica, são os nossos produtos, tá? A rede credenciada, ela é toda estabelecida dentro toda a cobertura, né? O regulamento dos planos que trazem o que cada plano oferta. Acho que Iago podia até complementar aqui um pouco melhor do que eu com relação a isso. E a rede credenciada, a gente vai continuar conveniando, continuar com a mesma rede atualmente existente e que a gente objetiva no futuro, né? É ter uma rede, inclusive, maior e mais forte, tá? Por nos tornarmos uma operadora maior e mais forte. Presidente, eu peço desculpas aí, porque eu não consegui prestar tanta atenção, porque eu estava aqui respondendo umas mensagens no chat e eu só entendi o meu nome, mas se o senhor puder repetir, eu posso aí corroborar o que o senhor colocou. Vamos lá, a pergunta é a seguinte, Thiago. Observei que não cita cobertura hospitalar na proposta do estatuto a ser aprovado, cita apenas cobertura médico e odontológico. O que pode comentar sobre o assunto? Ah, tá. É isso mesmo que o senhor colocou. É porque a cobertura médica, ela abrange tanto a segmentação ambulatorial como a segmentação hospitalar com obstetrícia. Então, esse termo médico, que já está previsto no estatuto, essa cobertura médica, ela já abrange já tanto a cobertura ambulatorial e hospitalar. Então, isso vai depender do plano de saúde. Mas a Luminar Saúde, ela está apta a ofertar qualquer tipo de cobertura hospitalar. Tá bom? Perfeito, Iago. Obrigado. Ó, tem uma pergunta aqui. Como fica a situação do Evida Melhor de Idade? Né? A gente também respondeu na apresentação que permanece inalterado, tá? Regulamento, cobertura, forma de atendimento, nada muda com relação ao Evida Melhor de Idade. E aí é importante, mais uma vez, a gente frisar o que a gente projeta com o cenário luminar quando ela tiver 100% concluída após a cisão completa lá da Previdência e Saúde da FACHESF, incorporação aqui completa dentro da Luminar, a gente projeta um cenário de diluição de risco, de maior margem de negociação com rede prestadora, um cenário onde a gente consegue ter mais gestão sobre os custos assistenciais, evitando assim o encarecimento das mensalidades que hoje estão pagas, né? A gente tendo mais controle sobre os nossos cálculos atuariais, tá? Ricardo perguntou, cisão ou fusão? É que são dois processos diferentes, né? Então, primeiro, a gente está trazendo a FACHESF aqui para dentro da nossa governança, e aí, em paralelo a isso, a FACHESF, e aí é um processo da FACHESF, ela está fazendo a cisão da Previdência com a saúde, da sua massa previdenciária com a sua massa de beneficiários da assistência à saúde. Após concluído esse processo de cisão da FACHESF, tá? A massa de beneficiários de assistência à saúde ela é incorporada na Luminar. E aí é concluído totalmente o processo de fusão entre Evida e FACHESF, tá? Já sob a nomenclatura de Luminar, mais uma vez, caso assim os senhores nos autorizem a prosseguir, tá? Deixa eu ver aqui. Braga, tem uma pergunta do Paulo Érico, é a segunda vez que ele faz essa pergunta, quando eu rolei o chat para cima, achei aqui. Teremos condições de suplantar o déficit de 12,6% até a fusão em 2025 com a FACHESF? Acho que seria interessante a gente dar uma palavrinha sobre isso. Paulo, e aí até para tentar traduzir essa pergunta do Paulo para todos os participantes. O que ele está perguntando? Enquanto não completa esse processo de cisão e incorporação da FACHESF aqui dentro da Luminar, como que a gente resolve essa situação de déficit até o final de 25, né? Previsão ali outubro de 25. É possível, tá? A Evida consegue, sim, de fato,
absorver esse déficit. Por quê? Porque ela tem aplicações financeiras e reservas estabelecidas, tá? Essa aplicação financeira, essas reservas, elas têm um valor mínimo estabelecido pela ANS com relação ao custo assistencial e tem o restante para cobertura operacional, tá? Então, é possível, a gente consegue suportar esse período, consegue suportar até um período um pouco maior do que esse, tá? Então, a gente tem uma margem para isso. Caso a gente tenha algum atraso com relação ao cronograma, não há a menor preocupação com relação a isso. O que é importante a gente ter ciência é que a gente precisa adotar alguns passos agora, né, para que a gente possa garantir o futuro. Então, garantir daqui 5, 6, 9, 10 anos, 15, 20, 30 e assim por diante. Tá? Então, o passo que está sendo tomado agora não é porque, mais uma vez, a gente não vai ter condições de manter a operação amanhã. Tá? A gente tem, sim, condições de manter a operação amanhã, só que a gente precisa tomar algumas decisões importantes, que é essa que a gente está colocando para os senhores avaliarem de forma consciente, para que nosso, nossa sustentabilidade, né, nossa expectativa de curto e longo prazo não seja frustrada. Tá? Então, a gente está tomando uma ação agora, justamente pensando num cenário de médio e longo prazo. Tá? Não é um cenário de curto prazo, não. Por isso que esse período, tá, até a conclusão final e incorporação da FACHES aqui dentro do Luminar com relação à unificação das suas gestões, é plenamente possível de ser suportado. Perfeito. Braga, a gente tem uma participação aqui. O Eli entrou na live, então, o ex-presidente da Evida. Bem-vindo, Eli. Nós temos agora, inclusive, quase 200 participantes, uma excelente adesão. Deixa eu procurar aqui. O Eli não quer dar uma palavrinha com a gente? Deixa eu ver aqui. Eli? Isso é importante. Tudo bem? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo. Eu até habilitei minha câmera aqui, não sei se estão conseguindo me ver. Ainda não. Tá habilitado aqui. Então, primeiro, parabenizar o... Conseguiu ver a câmera aí, Dani? Não, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Permitir câmera. Eu acho que agora foi. Tá aberto, Opa, não sei foi. se Agora vocês estão estamos te conseguindo vendo. enxergar. Tudo bem? Eu estou na presidência, né, da empresa aqui hoje. Estava fazendo uma reunião externa. Não sei, estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Primeiro, parabenizar aí todo o trabalho que vem sendo feito, informar que eu sou beneficiário ainda da Evida, né? A minha família é beneficiária da Evida. Eu sei o que essa incorporação, né? Até vi uma pergunta, mas inicialmente a Evida vai incorporar, né? As empresas, a FACHES, a gente não usa muito esse nome e tudo, mas tecnicamente seria uma incorporação e vou estar aí votando a favor e sei o que isso vai trazer de benefício para nós, tá? E em questão de sustentabilidade, sei também o trabalho que vem sendo feito muito bem feito pela diretoria aí da Vida para aumento da carteira de outros patrocinadores, tem acompanhado também a evolução disso, na hora certa sei que teremos boas notícias e podem contar aí comigo no que for necessário, mas estou aqui também por intermédio da Postal Saúde, falando que no futuro eu vou estar discutindo com vocês aí alguns benefícios pré-vida, como a gente aqui mesmo alugar a rede de vocês do Norte, e aí vai estar trazendo e levando também recursos financeiros para vocês, tá? Aí na hora certa a gente vai conversar, Braga. E aí, para cada vez mais levar sustentabilidade para essa empresa aí tão maravilhosa, que eu tive orgulho e a felicidade aí de presidir. Estou à disposição de vocês e no dia da votação vou estar lá favorável, fazendo cor aí com os nossos beneficiários para esse futuro promissor da Luminar. Obrigado, Eli. E até aproveitar a sua fala, fazer um agradecimento aqui todo especial. Não só a ti, tá, Eli, mas toda a diretoria aqui da Evida, conselho de administração, conselho fiscal,
diretoria da Fachesf, conselho da Fachesf, diretoria das nossas patrocinadoras, Amazonas Energia, Roraima Energia, Eletrobras, Eletronorte, Oliveira Energia, Grupo Oliveira, né? Então, agradecer, porque sem esse apoio de tantas pessoas, vocês, né? Eu tô chegando agora, né? Cheguei tem menos de 30 dias. Vocês não teriam construído e passado por esse caminho tão árduo que foi para chegarmos nesse momento. Então, é um momento, como eu coloquei aqui, divisor de águas, né? Acreditamos muito nesse projeto. Acreditamos que é o melhor caminho a ser seguido, né? Que isso, inclusive, vai incentivar com que as outras operadoras também participem conosco desse projeto, tá? Então, confiamos muito que a gente precisa, de fato, aprovar essa reforma estatutária, tá? A gente queria, né? Obrigado ali pela tua fala, então queria aproveitar o gancho para dar esse recadinho. Perfeito. Bom, segue aqui então as respostas. O pessoal está perguntando muito sobre as reciprocidades, nós estamos respondendo que sim, as reciprocidades serão mantidas, ofertadas normalmente, assim como os atendimentos sem as de autorização, internações, procedimentos cirúrgicos, tratamentos seriados também, é importante a gente lembrar. Tem uma pergunta aqui interessante: existe possibilidade da cisão da Fachesf não ocorrer? Quem perguntou foi o Carlos Augusto. É, Pois não, Braga, desculpa. Carlos, acreditamos que não, tá? Fachesf, assim como a Evida, é uma empresa extremamente organizada, tá? Eles estão concluindo, em pouco tempo eles vão concluir toda a documentação que é necessária para apresentar na Previc. Então, primeiro dá entrada na Previc. A Previc tem um prazo um pouco maior de análise. E aí, findando a análise da Previc, dá entrada na ANS. E a ANS, num prazo menor, ela emite o posicionamento. Mas por tudo que a gente tem acompanhado, documentação, equilíbrio financeiro, a segregação de contas e patrimônios que já existe lá dentro, uma gestão muito bem feita, a gente não acredita que haverá esse risco de não aprovação, tá? Braga, há uma questão que também é importante a gente tratar. Nós temos Tito de Almeida, está questionando o melhor caminho para quem, ah, manifestou ser um retrocesso. Eu acho que é importante a gente trazer alguns esclarecimentos também, né, tirar algumas dúvidas. Ele teria. Eu estou percebendo aqui, Dani, que ele coloca alguns posicionamentos. Se ele pudesse fazer uma pergunta objetiva, né, de qual é o ponto que ele enxerga como negativo de fato, que eu percebo aqui, ó, que a Evida realmente não vai mais operar o plano para os empregados ativos. Talvez seja essa dor que ele esteja sentindo, mas não está aqui sob nossa gestão isso, tá? O que a gente está construindo aqui é o melhor caminho para a operadora e para a manutenção dos planos dos beneficiários que hoje confiam na operadora, tá? A decisão da retirada dos ativos para passar para a operação da Bradesco não foi da Evida, tá? É uma decisão da Eletrobras, baseado nos estudos, nas análises que são pertinentes a ela, e a gente não entra nesse mérito, tá? O que a gente quer aqui? Garantir sustentabilidade para os familiares dos titulares que hoje estão junto conosco, para os empregados aposentados que estão hoje junto conosco, e principalmente com a criação do novo produto para manter o vínculo dos ativos com a operadora de saúde. E aí a gente não sabe exatamente ainda como que vai ser esse vínculo, mas que, inclusive enquanto ativo, no momento que houver a aposentadoria,
e que chegar lá na frente não existir mais o vínculo empregatício, que você possa voltar aqui para a Evida e ter um desses produtos de qualidade e com uma operadora sustentável e equilibrada financeiramente, para que você não tenha essa preocupação no futuro, tá? Porque o momento que a gente mais precisa de um plano de saúde de qualidade é no momento da nossa velhice, né? Quando a gente está ali mais na frente precisando de mais cuidados, isso é natural da vida, tá? Natural da vida. Nada impede que a gente novo precisa ter essa atenção, esse cuidado. Mas a gente necessita de mais cuidados, estatisticamente falando, né, no momento de maioridade. Então a gente quer poder ofertar esses produtos para os empregados ativos no momento que eles não forem mais empregados do Grupo Eletrobras, tá? Perfeito. Bom, o João Vanderlei perguntou o seguinte: existe alguma auditoria que nos assegure quanto à viabilidade sobre esta fusão, junção e criação da Luminar? Sim, João, né? Existe consultoria independente que fez todo esse trabalho. A gente pode verificar pelos próprios números existentes nos balanços das empresas, tá? E assim como esses mesmos números, no caso da Fachess, são apresentados à Previc e à ANS, mas corroborando com aquela minha fala, né, de que a gente não crê que haja nenhum tipo de dificuldade de aprovação da cisão, né? A própria realidade, quando a gente vê que duas empresas que fazem o mesmo serviço em estruturas diferentes e se unem com uma otimização de estrutura e de processos, a gente vê que a própria lógica já diz isso, que é sustentável, tá? Essa junção. Mas a gente apresentou aí para vocês, tá? Essa apresentação vai estar disponível. A gente vai colocar ali dentro do nosso material da Assembleia. Vai estar lá o cenário Evida sem os ativos e o cenário Luminar com projeção, tá? Garantindo esse superávit, né? No cenário Luminar. Obviamente que o superávit pode até ser maior, né? À medida que a gente, como coloca, né? A renegociação com a rede credenciada, né? A diluição do risco. Então, a tendência é que a gente consiga até ganhos mais significativos do que aqueles apresentados ali. Perfeito. Bom, eu estou aqui revendo aqui o chat. Todas as perguntas foram respondidas. Falou-se muito sobre reciprocidade, sobre a continuidade dos planos melhor idade, principalmente, né? Falou-se sobre o tempo de fusão, também já explicamos sobre a auditoria, se teremos condições de suplantar o déficit. Realmente, todas as questões no chat foram respondidas. Importante também informar, Braga, vamos aproveitar esse momento que dias 20 e 24 teremos encontro presencial com transmissão online, né, na sede da Evida. Bom, tem uma pergunta aqui do César Eduardo, diz que bom dia, entrei no meio da palestra, ok. Gostaríamos de saber como fica a situação dos ativos depois dos 3 meses de transição com o Plano Bradesco. E se somente quando a pessoa for desligada é que haveria possibilidade de voltar ao Evida ou Luminar. Outro sim, continua o Plano Evida Família? Então, são 3 perguntas. Gostaria de saber como fica a situação dos ativos depois dos 3 meses de transição para o Plano Bradesco. Essa primeira pergunta, finalizada a transição, os empregados ativos, no caso da Eletronorte, tá? E é importante a gente separar aqui, a gente está falando essa transição para o Bradesco é somente da Eletronorte, a gente tem outras patrocinadoras na Evida, tá? Então, no caso da Eletronorte, os empregados ativos passarão a utilizar o plano de saúde do Bradesco, não tendo mais a utilização de plano de saúde aqui da Evida, tá? E aí sim, com relação à segunda pergunta, aí somente voltaria para a Evida, para um dos produtos da Evida, né, de plano de saúde, cobertura ambulatorial, pós
o término do vínculo empregatício com o Grupo Eletrobras. Ou, quem sabe no futuro, o Grupo Eletrobras volte a patrocinar o plano de saúde aqui conosco, né? E aí, numa perspectiva, né, mais vantajosa, junto com a Luminar e todos os operadores de saúde juntas e operando aqui numa forma mais eficiente. Então, também existe essa possibilidade, tá? A gente não fecha as portas para isso de jeito nenhum. Inclusive, vamos trabalhar com afinco para conseguir demonstrar isso. E, por último, continua o Plano Evita Família? Sim, o Plano Evita Família continua. E por isso que a gente está estudando a forma, junto com a Eletrobras, e em breve a gente deve divulgar aí conjunto, a Eletrobras, junto com as demais operadoras, a forma como a gente vai manter esse link para que os familiares permaneçam no grupo, no Evita Família, assim como no Evita Essencial, tá? Perfeito. Eu vejo que as próximas perguntas também estão sendo respondidas sobre a expansão do Evida Essencial. Como ficam os aposentados por invalidez, que são do plano Evida Contributiva? A pergunta do Sérgio. Os aposentados por invalidez, assim como os ativos que estão no plano dos ativos, vão ser migrados para o Bradesco, tá? Existe uma negociação que está sendo feita entre o Sindicato e a Eletrobras, mas por isso que, assim, são todas as questões relacionadas aos ativos, elas são de gestão da Eletrobras, não da Evida. A gente está trazendo informações aqui para tentar esclarecer alguns pontos que a gente já tem conhecimento, tá? Mas a gestão dessa situação é da Eletrobras. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui do Raimundo Nonato, uma pergunta interessante. Bom dia. O déficit da Evida existia antes da Eletrobras retirar os ativos do quadro da Evida? Não. A Evida trabalhava com superávit, tá? O déficit é uma projeção, um cenário que a gente projetou, tá? Para demonstrar a importância desse movimento que a gente está propondo para os senhores de aprovar a reforma estatutária e a constituição da Luminar. Porque num cenário de déficit, a gente está adotando essa medida para voltar a ter um cenário de superávit. Perfeito. O Paulo perguntou o seguinte: Paulo Ishikawa, não se vislumbra a possibilidade de negociar com a Eletrobras, retomar com a ex-Evida a Luminar? Sim, se vislumbra e fazemos isso todo santo dia. Perfeito. Tem aqui o critério para ser um beneficiário novo da Luminar. Iago já respondeu aqui no grupo. Bom, o João Vanderlei, ele traz a seguinte dúvida, né? Como a Fachesf ainda não separou a Previdência da prestação de saúde, isso não nos causaria alguma responsabilidade com a Previdência da Fachesf? Não, nenhuma, tá? A gente e a própria Fachesf hoje, mesmo não havendo essa massa cindida totalmente, ela não tem essa contaminação, tá? Então, para a Luminar, não existe absolutamente nenhum risco com relação a isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui, não temos mais perguntas. Para os beneficiários que entraram agora na live, a gente está falando então sobre a reforma estatutária, né, e sobre a Assembleia Geral que se aproxima, próximo dia 25 de junho. As perguntas estão sendo feitas no chat e respondidas pela equipe técnica. Essa reunião ela está sendo gravada e será disponibilizada nos canais oficiais da operadora e por mala direta via e-mail para os beneficiários. Lembrando que haverá mais 2 encontros, um dia 20 e outro dia 24 de junho, tá? Sendo dia 20 presencial na sede da Evida, em Brasília, mas com transmissão online, para garantir a efetiva e a participação de todos. E no dia 24 também. Lembrando que a votação da Assembleia Geral se inicia às 8 horas do dia 25 de junho e finaliza às 18 horas do dia 28 de junho, pelo horário oficial de Brasília. A Ceissa, ela tem uma pergunta. Braga, caso não seja aprovada esta primeira Assembleia para alteração do Estatuto da Evida Luminar, dos dias 25 a 28 de junho, será convocada nova Assembleia? Quantas assembleias por lei poderão ser feitas? E caso não seja aprovada, o que poderá acontecer?
Ceissa. Caso não seja aprovado agora, a gente vai tentar estudar o que ocorreu, né? Tentar fazer um reforço aí com o pessoal para esclarecer as dúvidas, os pontos de questionamento, e convocaremos, sim, outra assembleia para propor a reforma estatutária, a criação da Luminar, tá? Beni e Iago, eu não sei se a gente tem limite regulamentar de convocação de assembleia, mas não, né? Não, não temos. E aí, o que a gente vai buscar fazer, né? É entender o porquê que não foi aprovada e construir o caminho, tá? Porque, mais uma vez, a gente coloca, né? O que está em jogo aqui é a sustentabilidade da operadora, é a manutenção dos planos, né? Dos aposentados e dos familiares. E o que a gente acredita? No grande potencial que a Luminar traz para todos, tá? Para a Envida, para a Fachesf e para o mercado de energia como um todo, tá? A gente entende que a união dessas empresas, ela traz um potencial de marca e de competitividade enorme, trazendo independência, tá? Independência para a operadora, com relação à manutenção dos seus planos e garantia de eficiência para os seus patrocinadores. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, tá? E por isso que a gente se mantém e se coloca à disposição, tá? Se coloca e se mantém à disposição de qualquer beneficiário, inclusive qualquer patrocinador, inclusive também, né? Logicamente, né? Para que a gente possa esclarecer e abordar qualquer tema com vocês, tá? Então, a gente aprofunda o debate, a gente conversa, a gente esclarece, a gente vai até onde for preciso para que vocês se sintam confortáveis para a aprovação dessa proposta que a gente está colocando em pauta. Perfeito, Braga. Nosso tempo está se esgotando. Nós só temos mais 1 minuto. Acho que dá para responder essa última pergunta do João Vanderlei. Como ficará o nosso patrimônio, né? Saldo de aplicações, bens, nome no mercado e outros após essa fusão? Então, como todo processo de incorporação, isso tudo é regido por legislação civil, tá? O patrimônio, ele passa a ser gerido pela Luminar. Então, quando houver a completa cisão, né, do processo da Fachesf, todas as aplicações financeiras e patrimônios da Fachesf Saúde são incorporados ao patrimônio da Luminar e passam a ser geridos de forma conjunta, tá? Então, tudo vai ficar sob a tutela da Luminar. A gente tem uma projeção aí que também há um acréscimo significativo de patrimônio da Luminar, porque a gente pode colocar aqui, eu não sei, o Silvio está conosco, Dani? Deixa eu só dar uma olhada aqui. E aí a gente Sim, pode falar, Silvia está né? conosco. Se o Silvio quiser abrir aqui a câmera e dar uma palavrinha para o pessoal, o Silvio é o diretor de saúde e benefícios da Fachesf, né? Habilitado. A Evida e a Fachesf são, entre os operadores de saúde, aquelas que têm maior patrimônio em aplicações financeiras, tá? Então, a gente já é confortável hoje com relação a isso, a gente vai ficar ainda melhor, tá? Silvio, prazer. É um prazer. É um prazer estar com todos aqui. Isso é um movimento novo no mercado, um movimento muito, principalmente no mercado de autogestão, no segmento de autogestão. Nós temos outros segmentos, isso acontece diariamente nos segmentos de seguradoras e operadoras de plano de saúde, mas de autogestão eu acredito que seja a primeira vez que vai acontecer. Esse processo passou aqui pelo nosso Conselho Deliberativo e foi aprovado, principalmente o processo de cisão. Esse processo de cisão já iniciou. Ele realmente, como o Braga falou, ele leva algum tempo, principalmente por conta da avaliação da Previc e depois, posteriormente, da ANS. E o nosso patrimônio, como o Braga falou, na hora que houver a incorporação Luminar, esses patrimônios vão ser agregados e tornará a empresa mais forte.
É isso. Então, aqui nós estamos trabalhando forte para esse processo. Da mesma forma, nós não temos aqui Assembleia Geral, por não ser uma caixa de assistência, ainda nós somos uma fundação, mas estamos fazendo reuniões também com os nossos beneficiários, tirando dúvidas sobre esse movimento que vai acontecer. E aqui, como Braga sabe, Dênia e Iago, nós estamos sempre à disposição, sempre presentes para tocar esse processo de forma tranquila, rápida e que seja bom para todos nós. É isso aí. Silvio, meu amigo, um prazer tê-lo aqui conosco, dando essa palavra aí de apoio e incentivo aqui ao pessoal. Esclarecimentos. Obrigado, Silvio. Eu que agradeço. Um abraço. Bom, senhores, nós então chegamos ao final da transmissão, né, dessa live. Foi muito bom contar com o apoio de todos, a presença e participação de todos. Lembrando mais uma vez que dúvidas que não foram esclarecidas aqui, ou se ainda restar alguma dúvida, necessidade de complementação de informação, por favor, fiquem à vontade em enviar um e-mail para o endereço reformaestatutária@evida.org.br. A gente vai deixar aqui no chat, tá bom? É isso, Braga. Chegamos então ao fim da transmissão. Muito feliz com o engajamento, a participação. Teve um momento que chegou 200 pessoas na live, então realmente é uma excelente participação. E a gente está muito otimista quanto a todo esse projeto, a todo esse processo, né? Vai ser uma questão assim muito inovadora, né, no mercado, e a gente está trabalhando com afinco para que aconteça tudo da melhor forma, e contamos aí então com a aprovação em assembleia dos nossos beneficiários. Braga? Obrigado, Dênia. Obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, nos colocamos à disposição para atender individualmente, coletivamente, tá? Participem das nossas lives. Venham aqui participar conosco no dia 20, no dia 24. E contamos com o apoio de todos vocês, né? Mais uma vez, a gente tem que se lembrar que o sucesso do nosso futuro depende de você. Tá bom? Muito obrigado. Um bom dia. Boa semana para todos. E um bom almoço. Obrigada, até mais. Evida, mais energia na gestão da sua saúde.